Olá, meus queridos despertos, sejam bem-vindos aqui a mais um momento de Pocket Terapia na segunda-feira, comigo, Roberta Mello. É uma grande alegria para mim, vocês já sabem, fazer esses vídeos para vocês, para todos nós. Seguindo aqui as nossas reflexões sobre o nosso relacionamento com Deus, sobre espiritualidade. Na verdade, eu fiquei, desde a última gravação do vídeo, eu fiquei esperando acontecer algum insight, alguma situação que me levasse a falar assim, é isso, é sobre isso que eu vou conversar com eles, porque eu gosto das coisas da vida cotidiana para gravar os vídeos, sabe? De aplicar as teorias, os nossos conteúdos em questões que acontecem na vida cotidiana para que a gente possa assimilar com mais verdade os conteúdos. Só que daí, cara, eu tô gravando esse vídeo pra vocês domingo, quase à noite. Eu vou colocar o vídeo amanhã aqui pra vocês, né? Hoje, pra vocês saberem, hoje é dia 7/6. Esse é o vídeo de 8/6 de 2020. E aí eu estava lendo o nosso livro do mês, A Cabana, depois de ter assistido ao documentário. No final de semana passado, eu estava fazendo as minhas leituras aqui, fui pegar o livro A Cabana para ler um pouquinho e aí apareceu o insight, sabe? Porque eu posso conversar de várias coisas, cara, eu faço palestras sobre Deus e espiritualidade desde quando eu tinha 14 anos, profissionalmente desde 2004. Quer dizer, tem 16 anos aí nessa caminhada, eu poderia falar várias coisas para vocês. Mas eu queria uma que fosse nossa, sabe? Do Desperte Sua Essência, nosso momento. E aí surgiu com o nosso livro. Enfim, bem no comecinho ainda do livro, quando eles estão no acampamento e fazendo aquelas reuniõezinhas lá de noite, na beira da fogueira, com marshmallow, aquela coisa clássica, né, de acampamento. E eles começam a conversar sobre a vida, né? E é interessante como o Mac começa a ficar desconfortável, né? Porque ele pensa assim, cara, nem conheço esse povo, tá ficando íntimo demais essas conversas, né? E aí eles perguntaram como era a esposa dele, porque a esposa dele não foi pro acampamento, né? E aí falou sobre o relacionamento dela com Deus, porque na verdade a esposa dele trabalhava como enfermeira e ela também era palestrante, e ela ajudava pessoas, pacientes terminais de câncer, e ela dava as palestras sobre isso, e ela falava nos congressos, nas palestras dela, como Deus ajuda as pessoas, a fé ajuda as pessoas nesses momentos cruciais, né? E aí uma das pessoas lá falou assim, nossa, eu gostaria muito de ouvir sobre esse tema, e ele foi falar um pouquinho mais sobre isso, né, conversando lá, e aí ele falou assim, olha, a Nan é muito melhor do que eu para falar sobre isso. Na verdade, ele estava querendo se esquivar do assunto, né, porque quando nós temos problemas com um determinado assunto, a gente tenta se esquivar. E aí ele falou assim, olha, ela é muito melhor do que isso, ela entende Deus de uma forma muito diferente da maioria das pessoas. Ela tem uma relação muito íntima com ele. Só para vocês terem ideia, ela chama ele de papai. E ele falou assim, eu nem sei se isso faz sentido para vocês. Aí uma das pessoas falou assim, para mim faz total sentido. E toda a família de vocês chama Deus de papai? Aí ele falou, não, as crianças às vezes chamam, mas é essa parte que eu quero conversar com vocês. Mas eu não me sinto confortável com isso. Parece um pouco familiar demais para mim. De qualquer modo, Nan, que é a esposa,
Nan tem um pai maravilhoso e por isso acho que é mais fácil para ela. A coisa havia escapado e Max estremeceu por dentro esperando que ninguém tivesse percebido, mas Jessie o olhava com interesse. Seu pai não era maravilhoso? Perguntou com gentileza. Bem, e aí ele segue falando sobre isso, né? Mas o que é interessante da gente conversar quando ele fala assim, olha, para minha esposa, chamar Deus de papai e ter esse relacionamento íntimo com uma figura masculina ou considerada masculina, né? E esse relacionamento de pai e filho, para ela é mais fácil porque ela tem um ótimo pai. Eu não tive um ótimo pai. Ter um relacionamento com uma figura masculina de intimidade, de confiança, isso não é natural para mim. Não é tão fácil para mim. E aí vem a grande reflexão, né? Como nós nos relacionamos com os nossos pais. Isso vai estar diretamente relacionado com a nossa ideia, com o nosso relacionamento com Deus e com espiritualidade. O que é lindo perceber durante o filme, durante o livro, é que o Mac, ele vence isso. Ele vence isso porque espiritualidade está diretamente ligado com amor, espiritualidade está diretamente ligado com perdão, com auto-amor, com compreensão, com aceitação. É preciso olhar para os nossos relacionamentos com os nossos pais com um pouco mais de apuro, com um pouco mais de detalhe, com um pouco mais de delicadeza, ver quais as ideias de Deus e de espiritualidade vêm desse lugar dos pais. E no primeiro vídeo eu falei que a ideia que a gente faz de Deus, se eu acho que o Deus é castigador, vai ser assim que eu vou enxergar as pessoas, eu vou tratar as pessoas. Se eu acho que o Deus é misericordioso, é pai, é parceiro, vai ser assim que eu vou tratar as pessoas também. Mas o contrário também pode ser verdadeiro. Como eu me relaciono com as pessoas, especialmente os meus pais, os cuidadores principais, desde lá da infância, o modo que esse relacionamento começou pode interferir no nosso relacionamento com Deus. E aí, nós temos basicamente 3 instituições que podem nos salvar ou nos foder, nos salvar ou nos afundar, que é a família, que é a religião, que é a escola. Aqui especificamente falando de família e de religião, nós precisamos ter o coração e o olhar bem atentos e bem abertos para entender qual é a ideia de Deus, qual é a ideia de relacionamento com Deus, qual a ideia de espiritualidade, de amor ao próximo, de caridade. Quais são as ideias desse âmbito espiritual que nós queremos construir para nós, que faz sentido na nossa vida hoje e não que foi implantada em nós mais atrás. Talvez você foi abandonado pelo seu pai quando você era criança. Isso não quer dizer que Deus vai te abandonar. Talvez você ouviu muito na sua infância que Deus castiga. Isso não quer dizer que Deus seja castigador. Existem leis que funcionam em todo o universo infinito.
e nós estamos submetidos a elas. Elas regem todas as coisas manifestadas. E nós somente vamos vivendo seguindo o fluxo dessas leis, às vezes mesmo sem perceber, de forma inconsciente. Deus, gente, é muito mais que um castigador cruel e muito mais do que um dispensador de dádivas, tá bom? Deus não é aquela pessoa que está lá sentada em um trono com um cajado e a gente pede ele um carro e aí a gente consegue o carro e põe um adesivo, foi Deus que me deu. Porque senão Deus seria um dispensador de dádivas sacana, porque deu para mim o carro e não deu para o fulano. Também não é um castigador cruel, porque qual seria a justiça nossa? Qual seria a referência nossa? Ah, olha só o que o político tal fez, Deus tinha que castigar. Vou deixar aqui na sequência um podcast que é um resumo de uma aula que eu fiz há algumas semanas atrás sobre as leis herméticas, que são essas 7 leis que regem o universo infinito. Para a gente começar a ter um pouquinho da ideia do que é Deus, do que é energia cósmica universal, do que é lei divina, do que... de tudo isso, que está muito além do nosso julgamento rasteiro, mental, separatista, dual de está certo, está errado, isso é bom, isso é ruim, vai para o inferno, vai para o céu. Não. Escutem o podcast, vai ser importante. Aproveite e se inscrevam lá no canal do podcast Conhecer e Despertar, para vocês escutarem os áudios que eu estou começando a subir por lá. Pocket terapia, para a gente pensar durante toda a semana, como é o relacionamento com meu pai. Pai físico, tá? Material. Seu pai, aí, que te fez, sua mãe. Como é o seu relacionamento com ele? Será que algo do seu relacionamento com seu pai tem refletido na sua relação com Deus? Será que o seu relacionamento com seu pai é tão difícil que você transferiu essa figura paterna para, de repente, um padre, um pastor, um referencial lá do seu centro espírita, sei lá o quê? Você transferiu um poder para essa pessoa? E aí tenta fazer um vínculo, uma análise com o seu relacionamento com Deus. Pode ser que faça sentido. Qualquer coisa, vocês me chamem aqui nos comentários do YouTube, do grupo, do WhatsApp. Faz um sinal de fumaça que a gente está por aí. Beijo, fiquem bem. Até a próxima.